Visitação e aconselhamento. E a nossa próxima aula é aconselhamento. A igreja é composta por gente. É mesmo? Então, isso, na apostila. Página 14. E gente dá trabalho. Pessoas sofrem e fazem os outros sofrerem. Aí eu dou trabalho. Aí o que acontece? É muito comum, e quando eu falo pessoas sofrem e pessoas fazem os outros sofrer, é bom a gente lembrar que nós também somos pessoas. Isso. Mas eu não estou incluída neste. porque você não é pessoa. Não, eu não faço ninguém sofrer. Parabéns. Tá vendo? Eu só trago alegria a vida das pessoas. Fala aí, Margarida. Tia, tem uma estrelinha para botar na prova dessa menina? Então, as pessoas são o que são e não adianta a gente idealizar. Elas são o que elas são, certo? E o ministro precisa se preparar e tratar aqueles que se permitem ser tratados, obviamente. Porque tem aquele pessoal que acha que é bom. Esse pessoal que acha que é bom, se acha bom, o que você vai fazer? Né? Então, eu tô aí. Não, tudo bem, pastor, se precisar, a gente chama. Tudo bem, mas eu estou aí, né? Ou então, tudo bem, claro, sempre, tudo bem. E por que não estaria, pastor? Então, tem aqueles que, assim, até que chega aquela hora que o cara te procura e fala assim, não adianta mais me convencer, não tenta me persuadir, já tomei a decisão, chutei o pau da barraca. Aí tu pensa assim, não podia ter sentado, conversado, batido um papo, né? Mas o que acontece? A gente espera o ladrão roubar para depois comprar o cadeado, né? E a gente, é claro que quando eu falo isso, eu estou me reportando aos outros, mas em alguma área eu faço isso. Quem não faz isso com a saúde? Quem não faz isso de repente em separar o tempo para os filhos? Quem não faz isso em separar tempo para o cônjuge, né? Quem não faz isso em relação assim, eu tenho que visitar aquele irmão, até que o irmão morre e você não visitou o irmão, né? E ninguém sabia que você estava se devendo nesse compromisso, mas você sabia. E para você se perdoar depois disso? Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, procrastinar é um negócio que é do ser humano. A gente tem que estar sempre lutando para não fazer. E nesse caso, tem gente que não investe o suficiente em alguma área da sua vida e logo a fatura chega. E o seu papel como líder cristão é o quê? É tentar ajudar essa pessoa a se comprometer o máximo possível, né, com a própria vida dela. E nesse caso, o ministro precisa se preparar e tratar aqueles que se permitem ser tratados. E isto se dá pela visitação e pelo aconselhamento. Para tanto, faz-se necessário o saber ouvir. Porque é muito comum que as pessoas elas não se liguem nisso e elas têm todas as soluções para a gente, mas elas nem escutaram a gente. Eu estava falando outro dia com a minha psicóloga que uma das dificuldades que eu tenho com o atendimento com qualquer profissional de saúde é quando o cara me rotula. Porque se ele me rotulou, ele já deu o diagnóstico. Se ele me rotulou, ele já sabe qual é o meu problema. Se ele me rotulou, não adianta fazer exame. Se ele me rotulou, isso é frescura, ou você é hipocondríaco, ou você não sei o que lá, tá dando para entender? Ou seja, e infelizmente isso acontece também no atendimento espiritual. Às vezes por preconceito, a gente pode estar atribuindo a alguém uma coisa que a pessoa não é. É aquele caso que de repente você acha que aquele menino está com problema porque o pai é isso, mas você não conhece o pai do cara. Você só conhece o pai do cara na igreja. Você não tem a vivência com o cara, você não jogou bola com o cara, você não bateu papo com o cara, mas você já sabe que se o menino está revoltado, se o menino bebe cachaça nas festas da escola, se o menino, sei lá, sai com tudo quanto é piriguete, é por causa daquele pai crente que não é um bom crente, que não cuidou direito dos filhos, sei lá, um monte de coisa. Quando o que você devia fazer é estar perto e saber ouvir. Tem gente que diz que os amigos de Jó agiram da melhor forma com Jó enquanto estavam calados. Quando começaram a abrir a boca, já deixaram de ser,
bons companheiros de tribulação. Porque eles começaram a dizer, Jó, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. E não era nada daquilo. A gente que está lendo, a gente sabe que não era. Mas lá na época... Aí eu pergunto, quantas vezes... Porque assim, a gente zoa os amigos de Jó porque a gente conhece toda a história. Agora, vamos e venhamos. Se alguém soubesse de toda a história da gente querendo oferecer o ombro amigo para o irmão da igreja, ia falar assim, mas rapaz, Roberlão tá confuso, tá dizendo coisa com coisa. O cara tá ali passando um sufoco por causa de um negócio que está acontecendo e o Roberlão tá dizendo que é porque ele fez aquilo outro. Ou seja, o Roberlão, em vez de confortar o cara, tá botando mais peso nas costas do cara. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Porque assim, hoje é ele, amanhã sou eu. E quando chegar o meu dia eu vou precisar de amigo. Eu não sabia, mas Desculpa, o seu cabelo não é liso. Ah, mas continua. Não, é porque ela me mostrou o vídeo dos 25 anos dela de casado. Sim, é estica só, irmão. Continua. Não parece, né? Eu pensava que era assim. É liso sim, ela enrola quando ela tá afim. Ah, entendeu? tô entendendo. É diferente. Ah. Não pretende chicote. Não, discute com a Mariana, não. Vai, Cristiane. Eu percebi que quando eu me cobro, eu sempre penso no porquê que eu errei. E às vezes eu faço isso com as pessoas. Eu faço isso com as pessoas. Meu marido me levou um tombo na obra domingo. Primeira coisa que veio na minha mente, eu não acredito que você deu esse mole, mas eu consegui me segurar. Deu um monte que estourou um tombo? É porque ele tá com uma tábua falsa, ele ia trocar a tábua. Só que ele tentou fazer uma coisa primeiro antes de trocar a tábua. Ah, ele sabia que tinha que Sabia. Agora eu entendi o mole. Sim, mas aí eu falei assim, Não é hora de falar isso. Mas eu cheguei e falei com a minha filha, ai caramba, eu fui caminhando de banho e fui assaltada. Ela, também? Como é que você vai caminhar com o celular? Você não sabe que não pode, olhando bem pra cara dela. Eu falei, nossa, muito obrigada, você é ótima. Era essa a palavra de apoio que eu estava esperando. Mas a senhora não tá careca de saber que não pode andar com o celular? Eu ando com o celular quando eu fui assaltada? Eu falei, parabéns. Aí a minha filha, ela foi fazer o Enem, né? Uhum. E ela também, ela sempre fica desesperada, né? E aí ela tá tipo assim, desesperada, não quer fazer, não faz, fica lá, tipo, vou tentar me acalmar. E eu fico tentando falar pra ela, não adianta ela ficar tentando se acalmar, não fazendo. Aí de vez em quando eu solto isso, eu me seguro, mas eu fico pensando, que aí ela vai reclamar, poxa, vai me acalmando, hein, falando isso. Eu não tô acalmando. E é complicado mesmo, a gente acaba jogando um peso, né? Mas eu tô tentando parar com isso, mas é difícil. Cada um reage de um jeito. Não, exatamente. E cada um é cada um. O fato da pessoa ter um problema não quer dizer que ela tem um problema porque ela fez o que você fez. Né? Ou seja, as pessoas elas podem ter problemas sem ter feito o que a gente fez. Só que a gente, como mede o outro pelo que a gente se mede, é por isso que você está passando por isso. Isso que eu tô falando, eu como me cobro, eu falo, puxa, eu sei que eu errei porque é aquilo ali. Então eu faço isso com a pessoa. Entende? E é importante a gente ter esse cuidado. Daí a importância da empatia. A empatia é um elemento de extrema importância para este acompanhamento. Afinal, a pessoa não está sofrendo sem nenhum motivo e não esfriou na fé por motivo nenhum. Ou seja, algo aconteceu com ela. E aí aquela questão de você se identificar com ela. Porque talvez você nunca tropeçaria naquele problema, mas tropeça em outro. É aquele negócio, brigadeiro não é tentação para você, mas é para a pessoa. Sim. Deu para entender? É aquele caso, churrasco é tentação para você, mas não é para a pessoa. Então, o problema é que a gente tem a tendência de medir os outros com a nossa régua. Cada um tem a sua fraqueza e cada um tem sua fortaleza. Não dá para a gente comparar a nossa fortaleza com a fraqueza do outro. Até porque se o outro fizesse a mesma coisa, iríamos magoadinhos para casa. E, né? Então, entendeu? E o casamento não ruiu de repente e o filho
não se rebelou de uma hora para outra. A gente, assim, tem uma caminhada e tijolinho sobre tijolinho acaba fazendo com que uma casa apareça do nada, né? Então, você tá ali, bota o tijolo, bota o tijolo, bota o tijolo. Ué, e essa casa surgiu? Não sei como, de repente, rapaz. A gente só tinha uma parede aqui, agora tem uma casa. Pequenininho, do nada, mãe. Do nada, entendeu? E aí... eu não sei se é o Wendel Carvalho, mas tem um treinador comportamental que usa uma frase que eu gosto muito: nada é do nada. Voltando para cá, por isso o ministro deve tentar uma aproximação e uma conversa a fim de ajudar a pessoa com problemas a enxergar o que não estava enxergando sozinha, com amor, perdão e paciência. Porque observa bem, é que nem quando eu assisto alguns vídeos ou entrevistas ou áudio de educadores financeiros. Eles falam uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, você não vai sair desse problema com a mente que levou você a esse problema. Você tem que ter um outro modo de pensar. Daí a importância de você se aconselhar com alguém, de você aprender algo com alguém, ou pessoal, eu sei que a gente que é crente, não vou dizer a gente aqui, mas é muito comum o crente ficar criticando os coaches, né? Que é assim, por exemplo, a ideia de modelar, né? De você olhar e ver naquela pessoa ali um modelo para você, como, peraí, eu vou aprender algumas dicas com essa pessoa aqui para chegar onde ela chegou. Porque se for com o meu pensamento me trouxe até aqui. Se eu não estou gostando de estar aqui, então eu tenho que pensar diferente. Porque se eu pensar desse jeito, eu vou continuar aqui. E eu não quero ficar aqui. Entendeu? E assim, às vezes as pessoas não percebem que assim, algumas coisas na vida delas não vai mudar porque elas não mudam. E aí você entende? E você, como conselheiro e visitador, tem que ser um cara que vai fazer alguma coisa para mostrar um outro olhar para essa pessoa. O problema é que é nessa hora que muitas vezes a gente perde a amizade da pessoa, porque tem que ter toda uma habilidade. Não sei vocês, mas muita gente já ficou chateado comigo, inclusive pela pregação, por causa dessas questões, porque a pessoa está enxergando A, e aí você está tentando deixar claro que assim, olha, não é a A, cara. Você vai se lascar se ficar chamando esse negócio de A, olha aí, né? Entende? E aí é muito importante a pessoa assim, se ela confundir a letra, dá tumulto. Eu estava, por exemplo, eu fui num seminário de igrejas saudáveis, e aí tem aquele hino, né? Como é que é? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E aí tem um trecho do hino que diz assim, Jefferson: em cada transe sem falhar. Rapaz, no lugar de cada estava casa. Aí o pessoal tá lendo assim no Data Show: em casa transe sem falhar. Gente, eu não esqueço isso. Já deve ter uns 10 anos esse negócio. E aí não tem como esquecer. Ou seja, uma letra. Eu não lembro das palestras, eu não lembro da mensagem, mas eu lembro do em casa transe sem falhar. E aí, observa bem como é que são as coisas. E aí, que isso, gente? Aí, por exemplo, nesse caso, não tá querendo rir assim, não. Eu fico imaginando duas coroas. Não, imagina isso na hora do hino. Todo mundo lá cantando. Não, o constrangimento é demais. Assim, a gente tá rindo, mas na hora do louvor, dentro de um templo, e a pose da pessoa que tá regendo? Como é que você faz para segurar a onda? Entendeu? Não, e detalhe, e a pele da pessoa do multimídia, assim, tô lascado. Deu pra entender? Todo mundo cantou do jeito que Hã? tava, todo mundo cantou. Não, a gente ficou zoando, né? Mas assim, porque quem conhece o hino sabe que é em cada transe. Em cada
Mas agora, quem não conhece, tá o quê? Em casa transe sem falhar, entendeu? Se falhar, E aí, observa bem, né? Como é que é a situação, né? De assim, mostrar aqui, ó, uma letra, a diferença que faz. E aí é importante você, como um visitador e um conselheiro, ter essa habilidade de conseguir, né, que obviamente não é o meu trabalho aqui com vocês, só estou falando, né, panoramicamente, a importância, né, de assim, às vezes um detalhe, a pessoa percebeu o negócio, não vou muito longe, né, geralmente na terapia, você é que acaba assim, falando bastante e o terapeuta mesmo praticamente não fala. E eu lembro que o primeiro dia eu cheguei desabafando um monte de coisa, até que a psicóloga chega para mim e fala o seguinte, né? Mas espera aí, no caso de Jesus não passou por um monte de situação, né? Porque você é cristão, você é pastor, né? E tudo tal. No caso de Jesus, não passou por aquele monte de coisa e tudo tal. E assim, não faz parte, não. Aí, ela só fez isso daí. Na minha cabeça, eu percebi o seguinte: não é que eu estava bancando o coitadinho, eu estava sendo orgulhoso, eu estava sendo presunçoso. Por que eu digo isso? Porque ela pegou aquele caminho que a gente já está acostumado, do tipo, olha, se Jesus passou por isso, não é você que não vai passar. Essa frase eu já estou acostumado. Mas naquela hora a provocação dela me deu um outro start, que é o seguinte: a minha chateação é de não receber os holofotes por tudo que eu estava fazendo. Entendi. Ou seja, eu queria ser melhor do que Jesus. Me conhecer. Ou seja, boa parte do meu sofrimento era resultado da minha presunção. Aí quando eu olhei, eu falei, pode olhar. Aí, quando eu me toquei naquilo, eu falei, rapaz, o meu problema não é a implicância, a ingratidão, não. Meu problema não tem a ver com os outros, meu problema tem a ver com a minha presunção. Porque se eu pensar o seguinte, olha, ele passou por isso tudo e levou de boa, eu estou seguindo. Se eu estou seguindo, o melhor que eu puder ser, vai ser essas coisas aí mesmo também. E detalhe, não tem essa de eu sair na foto como assim, pastor, te amo, meu pastor. Não tem essa, ou seja, se eu fizer, alguém ainda vai falar assim, mas não fez mal, que sua obrigação. Você é pastor, deu para entender? É aquele negócio, se não tem estômago pro negócio, não entra nesse negócio, né? Não adianta, mas depois de tudo que eu fiz, você era pastor? Imagina se o médico também ficasse assim, depois de tudo que eu fiz, se o vendedor de sapato falasse, depois de tudo que eu fiz, ou seja, e aí nessa situação, né, depois de uma provocação boba dela, eu reparei que assim, eu estava sendo tentado não a fazer apenas o bem, eu estava querendo fazer o bem, mas querendo o seguinte, né, que assim, que alguém, uau, ele é legal, ele é bacana, né, e tudo tal, ou seja, claro, não vou negar, tem gente que faz isso? Tem, só que a gente quer que todo mundo faça. E a gente sabe que, meu Deus do céu, se filho consegue ser ingrato, imagine quem não é teu filho, meu Deus do céu, né? Então é um tipo de situação, e aquele caso, aquela ideia de assim, pô, Jesus passou por tudo que passou, e eu tô de um jeito que assim, não, eu quero ser melhor, ou seja, não, o que falaram dele, não vou falar de mim não, porque eu, claro, a gente não fala, entendeu como é o negócio? Mas aí quando eu falei isso, eu falei, meu Deus, rapaz, nego metido, desce do salto. Mas ainda o legal é quando a gente, mesmo depois de tudo isso, aí a gente tem esse discernimento. Mas você percebe a importância do outro olhar? Do outro olhar. E é nessa situação
porque às vezes a gente vacila na hora de orientar alguém, porque a gente quer passar o outro olhar, mas a pessoa ela não percebeu, e aí a gente quer martelar em cima do parafuso. Ou então a gente quer pegar o soquete, né, para encaixar uma peça no computador. Aí tu quer? Não. Tem que ser com. Ou seja, aí que tá o negócio. Enquanto a pessoa não perceber que no lugar do D, no lugar do S, tem que ser o D, ela vai cantar errado e vai ficar por isso mesmo. E você tem que ter paciência de entender o seguinte: ela não está enxergando. E o meu trabalho é ficar ali com ela até ela enxergar. E quando ela enxergar, ela vai cantar. Em cada transe sem falhar. Pronto, beleza? E aí, diante dessa situação, a gente tem que estar atento, né? Para quê? Com amor, perdão e paciência, ajudar essa pessoa com problemas a enxergar o que ela não estava enxergando sozinha. Afinal, quem está ferido corre o risco de ferir quem está tentando lhe ajudar. Pessoas feridas ferem. E aí, é aquele caso. Vai tentar tirar um dente cariado de uma onça. Vai tentar ajudar um cachorro que está com a pata quebrada. Dizem que a pessoa está se afogando, né? Quando você vai tentar. Exatamente. Você tem que dar até um golpe para desacordar a pessoa. Entende? Eu fico mais triste com quem é próximo. Com quem é longe, eu acho que eu tenho proteção contra isso. Não espero de pessoas no todo. Mas assim, aquele círculo mais fechado, principalmente família, eu já fico mais triste. Então, parabéns, né? Porque assim, o que não vai faltar é sofrimento, né? Porque são justamente os mais próximos. Sim, né? Porque o agregar e o agredir caminham juntos. Né? E aí, diante desse caso, como é que eu posso dizer aqui? Né? Quem está ferido corre o risco de ferir quem está tentando ajudar, e você tem que estar pronto para isso. Se você quer ajudar alguém que está ferido, prepare-se. Essa pessoa ela vai acabar botando para fora o que está nela, e se ela está mal, o que vai sair? Coisa boa, meu Deus do céu? Não tem como, né? E assim, o problema é que a gente quer lidar com pessoas perfeitas, quando a gente não é perfeito, né? Quantas vezes a gente já não ofendeu o marido, a esposa, o filho ou o pai, né? E achando que estava cheio de razão. De repente até estava com razão, mas do jeito que fez, perdeu a razão. Né? E aí, seja ministrando a palavra em homenagem ao vacilo, né? Flamenguista, segue o líder, hoje, quarta-feira, seja ministrando a palavra, né? Aí é o último dia, né? Seja ministrando a palavra, seja ministrando louvor, seja ministrando em qualquer outra área, cabe a cada ministro, seja pastor ou seja ovelha, a esperança com a empatia e a responsabilidade na transmissão deste cuidado às famílias da igreja e do bairro onde a igreja se reúne. Até porque acontece no ministério da gente de pessoas que não são membros da igreja, são da rua e procuram você. Não vou muito longe. Eu deixei o pastorado da minha igreja em fevereiro e ainda tem gente do bairro que não é da igreja, né, que entra em contato comigo para compartilhar lutas, dificuldades, entende? Espera um conselho, alguma coisa do tipo. E aí você olha e, caramba, como é que pode? Ou seja, o Robert Lan ficou no coração das pessoas do bairro. E isso, assim, é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Né? Por quê? Porque se a pessoa ela tem como caro, né, o acesso a você, dependendo do que você falar, ela vai atender. E se o que você falar for uma burrada? Né? Então é importante a gente estar ligado nisso daí. A gente vai para o próximo tópico. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso ou podemos encerrar? Fechou? Fechou. Então beleza.